Olá, meus amores, muito bom dia para você. Bom dia para você que acordou agora. Bom dia para você que acordou faz tempo, já tomou café, né? Espero que vocês estejam assistindo essa videoaula logo pela manhã, né? Espero que sim, né? Por quê? De manhã a cabeça da gente está mais fresca, né? O barulho na nossa casa tá mais, ó, mais leve, não é isso? De manhã, é. À tarde não, à tarde a gente almoça, dá aquela preguiça, aquele sono, aquela vontade de assistir televisão. E isso acaba atrapalhando a nossa videoaula, né? Então, o certo é a gente acordar e já assistir nossa videoaula, já fazer as nossas atividades. Se vocês tivessem ido para a escola, não teria que ir cedo? Então, em casa você tem a vantagem de acordar um pouco mais tarde, mas aí acordou um pouco mais tarde, tomou aquele banho, tomou café, merendou, né? Então, pronto. O que que vai ficar esperando? Já começa a videoaula, já começa a assistir a videoaula, para que você tenha o dia todo para fazer as atividades, tá bom? Então, vamos começar? Atividade de hoje, disciplina de hoje, nós temos aí a disciplina de língua portuguesa, e nós vamos abrir na página 95. Página 95, né? Eu tenho um slide aqui que vocês vão. Vou primeiro apresentar o slide, depois a gente fala o conteúdo que está no livro, tá? Essa disciplina, esse assunto de hoje, eu complementei. Então, nós não vamos ficar somente igual na segunda-feira, que foi, o slide foi só sobre a página do livro, né? Esse não, esse a gente vai é, falar sobre o livro e também tem um slide complementar, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui o nosso slide. Pronto. Palavras com G e J. Palavras com G e J. Então, nós estamos trabalhando aí a ortografia, palavras com G e J. A ortografia das palavras é um fato que nos causa dúvidas. Não é mesmo, gente? Tão complicado, né? Esse negócio de ortografia, esse negócio de escrever. Porque o fonema fala de um jeito, a escrita fala de outro. Às vezes a mesma palavra, se mudar uma letra, tem significado diferente. Que coisa! Meu Deus, quanta coisa junto para aprender. Ainda bem que vocês têm muito tempo, quarto ano. É, muito tempo. Vocês ainda estão no quarto ano. Tem muito que aprender ainda. Tem bastante tempo. Não tem pressa, né? Vamos aprendendo devagarinho. É só não esquecer o que já aprendeu, né? Então, a ortografia das palavras é um fato que nos causa dúvida, mas é algo que vai sendo solucionado de acordo com a nossa busca constante ao dicionário e com a nossa experiência no que se refere à escrita. Quando eu falo de acordo com a nossa experiência com que se refere à escrita, eu volto a comentar com vocês a necessidade de estar lendo. Quando vocês estão na sala de aula, eu costumo colocar para vocês, lê esse pedaço aqui, o outro continua, né? No dia na sexta-feira, que é paradidático, eu costumo falar para vocês, leia o paradidático, mesmo que eu já tenha lido aqui na videoaula, mesmo que eu leia na sala geralmente eu peço para vocês lerem, né? Então, o hábito de ler, essa experiência de ler nos torna bons escritores, nos torna escritores melhores. Então, quanto mais a gente lê, mais a gente escreve melhor. Isso aí é fato. Quanto mais eu leio, melhor eu escrevo, tá bom?
Daremos uma total atenção na aula de hoje às letras G e J, pois elas, assim como várias outras, apresentam algumas regras que iremos conhecer. Vamos lá, vamos às regras, né? Porque o substantivo viagem diferencia-se do verbo viajar quanto à escrita. Olha aí, ó. A gente tem aqui duas palavras, ó. Viagem e viajar. Só que viagem a gente escreve com a letra G e viajar a gente escreve com J. Tia, mas um é derivado do outro, ó. Um é derivado do outro. Por que que muda? Se um nasce do outro. Viagem, viajar. Não deveria ser igual? Né? Esses e outros casos serão analisados a seguir. Vamos ver aqui. Usamos a letra G para os substantivos terminados em agem, como no caso do viagem, igem e ugem. Então, no caso de miragem, que termina com agem, coragem, que termina com agem, barragem, olha aqui outra palavra terminada em agem, ferrugem, aí no caso é ugem, né? Vertigem, no caso igem, fuligem, no caso terminado em igem, e origem, também terminado em igem. Então, todas as palavras terminadas em agem, igem e ugem, elas são incluídas, né, são escritas a letra G. Agora, para as palavras terminadas em ágil, ágil, égio, ígio, ógio e úgio. Então, quando as palavras são terminadas em ágio, égio, ígio, ógio e úgio, também é escrita com G. Um exemplo disso é aqui, ó, a palavra contágio, com ágio, tá vendo? Na palavra privilégio, égio. Na palavra litígio, ígio. Na palavra relógio, ógio. E na palavra refúgio, úgio. Então, todas essas terminou em agem, igem e ugem, ou ágio, égio, ígio, ógio, úgio, elas são escritas com a letra G. Ah, tia, mas e quando nós usamos a letra J? Nas formas verbais terminadas em jar. Formas verbais. Vê que viagem não é verbo, mas viajar é um verbo. Viajar é um verbo, é uma ação, ó, viajar. Então, todas as formas verbais terminadas em jar, viajar, arranjar, despejar. Olha aí, ó. Então, são formas verbais, são verbos, são de uma certa... São as ações, né? São as ações. Então, ações, os verbos, né? Terminados em já, ela é escrita com a letra J, né? Aqui foi o que eu preparei para vocês no slide. Por isso que viagem e viajar, que são duas pessoas, uma derivada da outra, uma que vem da outra, tem a escrita uma de um jeito e a outra de outra. Viagem, ela está classificada aqui, ó, nesse quesito aqui, ó, de agem, aqui, ó. Então, portanto, ela é com G. Já o viajar é um verbo terminado em já. Quando é verbo, ou seja, uma ação, é escrito com J, tá? Por isso essa diferença. Se vocês conseguirem memorizar essa regra, fica muito mais fácil o uso do G e do J.
Lá na página 95, coloquem aí agora na página 95. Na página 95, nós temos também aqui uma explicação, ó. Então, leia as palavras colégio, projeto e mensagem. Aí nós temos outras regrinhas aqui. Escrevemos com G. Substantivos terminados em agem, igem e ugem, que foi o mesmo do slide, né? Exemplos: garagem, aragem, viagem, vestigem, origem e ferrugem. Substantivos terminados em ajo, ejo, ijo, ojo, ujo, que foi o mesmo do slide. Exemplos: contágio, egrégio, prodígio, relógio, refúgio. Também nós temos nomes derivados de outros nomes escritos com a letra G. Exemplo: massagista, que é derivado de massagem. Logo, massagem termina em agem, que é o primeiro exemplo aí, ó. O número 1, vocês estão vendo que o número 1 é todos terminados em agem? Pronto. Se massagem, que é terminado em agem, ela tem um derivado que é massagista, também é com a letra G. Outra, derivado de passagem. Passagem é terminado em agem, é escrito com G. Então, passageiro, que é uma palavra derivada de passagem. O que é derivado? Que vem de outra palavra, né? Então, passageiro é com G. Mensagem, derivado de mensagem. Observa-se que mensagem termina com agem, portanto, é com G. Então, mensageiro, que é derivado de mensagem, também escrito com G. Diferente de viagem e viajar, porque viajar, como eu dei exemplo no slide, é verbo, tá? Aí viajar, mesmo que seja derivado, muda, porque é um verbo, é uma ação. Quando for ação, aí muda, tá bom? Quando for verbo. Percebe que nem massagista, nem passageiro, nem mensageiro são verbos. Então, eles sim continuam sendo com a letra G. E exemplo 4 aqui, outros substantivos escritos com a letra G. Exemplos: algema, apogeu, auge, estrangeiro, gengiva, gengivite, gesto, gestação, giz, gíria, megera e monge. Aí escrevemos com J do outro lado, ó, tabelinha. Palavra de origem. Palavra de origem. Minuto. Palavra de origem indígena ou africana. Então, geralmente, meus amores, essas palavras que são de origem africana ou indígena, e nós estudamos muito isso nas aulas de história e geografia, sobre a cultura africana e sobre a cultura indígena. Então, essas palavras que vêm dos africanos ou de indígenas, geralmente, a maioria delas é escrita com J, tá? Não G, J. Então, quando você pensar, essa é uma palavra indígena, que veio dos índios, é com J. Essa é uma palavra africana, que veio dos africanos, né? Então, J, certo? Palavras derivadas de outras... o exemplo, né? Exemplo das palavras indígenas ou africanas. Canjica, genipapo, jerimum, pajé. Então, todas essas são com J. Palavras derivadas de outras palavras terminadas em já. Então, se a palavra é derivada de uma palavra que já é com J, ela automaticamente vai ser com J, tá? Por exemplo, lisonjear, derivado da palavra lisonja. Laranjada, laranjeira, que vem da palavra laranja. Lojista, derivado de loja. Então, se a palavra é loja, lojista é com J também. Loja com J, lojista, automaticamente J. Todas as formas dos verbos terminados em já e gear. Exemplo: arranjar, arranjei, arranjou, arranjamos, viajar, viajei, viajamos, viagem, gorjear, gorjeio, gorjeiam. Outro exemplo:
O quarto, palavras da mesma origem ou derivados de outras que têm J. Exemplo, jeito, ajeitado, desajeitado, projeto, projétil, nojo, nojento, nojeira, objeto, objetivo. E número 5, né? Outras palavras escritas com a letra J. Exemplo, sujeira, traje, ultraje, manjedoura e Jerônimo, certo? Entendemos, né? Entendemos, né, meus amores? É isso, ó. Como que eu posso colocar para vocês? A ortografia, a tia sabe que ela é um pouco complicada, mas tem umas regras que se a gente memoriza essas regras, fica bem mais simples. O que você pode colocar aí? O que você pode memorizar na letra J e letra G? A letra J, todos os nomes indígenas ou africanos, elas são com J, a maioria. Aí você coloca, se você errar é uma ou outra, né? Mas a maioria é com J. Então, outra coisa, se ela derivar de uma palavra com J, por exemplo, loja, lojista, nojo, nojeira, tudo com J. Se a palavra inicial é com J, a outra que vem dela, que deriva dela, também vai ser com J, né? No caso da letra G, todas as palavras que terminam em agem, todas as palavras que terminam em ajo, juízo, juízo, né? E, no caso, também todas as palavras que derivam da letra G, menos as que são verbos. Por exemplo, viagem. Viagem é com G, e viajar poderia ser com G também, mas só que viajar é um verbo. Quando ele se tornou verbo, quando ele é verbo, aí sim ele é J. Então, só tem essa regrinha aí a ser memorizada, mas a maior parte, né? A maior parte, se a gente memorizar essa regra, fica bem mais fácil de fazer. Nós temos aí atividades nas páginas 96, pronto, 96 e 97. Elas são atividades simples, você não vai ter muita dificuldade em fazer, né? Então, escolha 6 cores diferentes e pinte com a mesma cor as palavras da mesma família. Depois escreva o que acontece as palavras com G ou J. Então, se vocês vão aí escolher as cores iguais para as palavras da mesma família. O que elas têm de parecido? Então, você pega a primeira, geme, geme. O que ela tiver de parecido com outra, aí você vai escolher, por exemplo, cor amarela. Então, todas da família geme, que são parecidas com ela, você vai pintar de amarelo. Aí você vai para a próxima, gela. Gela já não parece com geme. Já não é do mesmo tipo. Então, você vai pintar de outra cor. Ah, vou escolher, um exemplo, azul. Então, todas as que parecem com gela, você vai pintar de azul. Tia, mas me dá um exemplo de uma palavra parecida com gela. Vou dar uma dica para você, ó. Gela, aí lá na terceira coluna tem gelar, ó. Gela, gelar, é da mesma família. Então, se eu pintei gela de azul, gelar, eu também vou pintar de azul. Se eu pintei a palavra geme de amarelo, vou dar outro exemplo de uma palavra que é da mesma família de geme. Geme, lá na segunda coluna, gemer. Então, geme e gemer eu vou pintar, no caso, a cor que eu citei aqui, amarelo. É claro que você pode escolher as suas cores para cada família. Foi um exemplo que eu dei. Tia, só tem uma parecida com a outra? Não. Pode ter 1, 2, 3, 4, tá? Você vai procurar todas que são da mesma família. Geme, gemer. Gela, gelar. Viu que tem o mesmo, parecidas, são da mesma família, vem derivando do mesmo assunto, né? Então, as atividades são simples, tem na página 97 aqui
um caça-palavras, né? Bom, não tá difícil não, mas qualquer coisa depois a gente tira as dúvidas, né? Juntinhos e vai dar tudo certo. O importante é memorizar aquela regrinha que a tia falou, tá bom? Bom, meus amores, bom dia, boa quarta-feira para vocês. E, enfim, assistam aí a próxima aula, que é de história, e até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Tchau, grande beijo!